Cresce mais quem faz conta por mês ou por ano? Hã? Já pensaram nisso? Faço conta por mês ou faço conta por ano? Pois bem, eu nunca tinha imaginado que tivesse esse tipo de conta, mas em um dos livros que eu li, eu percebi essa reflexão e depois eu fui convencido daquilo que o autor propôs. Tá? Olha só o que ele fala. É mais comum fazer conta por mês. E os aspectos que levam a pegar fazer conta por mês, eles são óbvios, né? Você paga água por mês, você paga luz por mês, você paga telefone por mês, muitos tributos. Se você tem, se você é MEI, você paga por mês. Se você já é empresa, microempresa, você paga o simples, você paga por mês. Tá? Se você tem um colaborador ou mais colaboradores, você paga por mês. Então, fazer a conta por mês, ela fica quase que algo automático. Tá? E aí também as receitas, né? As receitas também, elas costumam ser vinculadas a mês. Então, eu vendo com prazo de pagamento, vai ser, se for cartão de crédito, por exemplo, normalmente é um mês, ou tantas parcelas, e essas parcelas são por mês, tá? Pois bem, então é como se a gente tivesse quase que um padrão, um indicador que a gente utiliza muito é o mês, né? Vamos supor, se eu vou fazer cálculo de capital de giro, quantos meses eu tenho de capital de giro? Eu preciso para comprar produtos, eu faço a conta por mês, tá? Eu preciso de ter uma certa estrutura financeira, então às vezes eu pego e faço uma programação que eu tenho tantos meses de reserva, tá? Alguns têm essa estrutura que eles têm tantos meses de reserva, ou fala-se em torno de 6 meses seria o ideal, mas alguns têm até mais, a maioria tem menos meses de reserva e às vezes até falta, né? Tem que inteirar com conta garantida e por aí vai, tem outros nomes que aparecem aí para poder segurar o mês, tá? A questão é que quando eu estava lendo um livro, então comentava o seguinte, que enquanto você está fazendo conta por mês, tá? Isso é uma mentalidade pequena. Eu diria o seguinte, existe uma outra forma de fazer a conta que mostra que você já tem um outro nível, que é aquela conta que você faz conta por ano. Então, se você vai ter, enquanto empreendedor, enquanto dono do seu próprio negócio, se você vai ter 35 anos 35 anos trabalhando, então quando você passa a fazer conta por ano, tá? Parece que só o fato de fazer conta por ano, as coisas já mudam. E tem alguns aspectos que eu acho interessante. Aquela conta que é feita por mês, ela passa a seguinte ideia: eu fechei o mês, então me sobrou tantos mil-reais. Tá? E dá-se a impressão que aquilo que sobrou poderia, e pode ser, é claro, cada um faz aquilo que bem entende, poderia ser utilizado para o conforto pessoal, não tem problema nenhum, tá? Essa conta de mês, ela leva a isso aí. Existe até quem defenda o seguinte: é melhor você não saber, veja bem o contexto que vai ser comentado isso aqui. Eu vi de um grande empreendedor isso. Às vezes era até melhor você nem saber quanto que sobra por mês. Você tem tipo uma despesa que é uma despesa que ela é compatível, tá? E você não fizer a conta, porque tem coisas que não dá para você saber se você vai ganhar por mês, tá? Algumas coisas e outras não. Tá? Se você trabalha com plantio, não tem como você pegar e saber quanto você vai ganhar mês a mês. Se você engorda gado, por exemplo, você não tem como saber se você compra e revende. Então tem coisas que não é possível. É você fazer a conta mês a mês. Agora tem uma coisa que é interessante, é o seguinte: na hora que você fecha um ano, uma safra de um ano, e você faz duas contas basicamente, qual que era o patrimônio que eu tinha, então não interessa se é coisa grande, o que interessa é a lógica de fazer, de acompanhar a bola de neve. Eu tinha uma bola de neve, eu tinha uma quantidade de recursos, não interessa se é grande ou pequena, mas na hora que fechou o ano, ela ficou um pouco maior. E por que ela cresceu? Por quê? Porque eu vivi, tá? E
a bola de neve cresceu e eu começo um outro ano onde a bola de neve tende a crescer novamente. É um raciocínio de empreendedor, tá? Depois de muitos anos, que eu vejo assim, acompanhando algumas pessoas, elas depois de um certo tempo, elas compram algumas coisas que em princípio não comprariam. Por exemplo, compram um terreno, que às vezes é muito caro, compram um pedaço de terra, que às vezes é muito caro. Inclusive, poderia até levar ao seguinte questionamento: como é que deu conta? Quanto que ele guardava por mês? Tá vendo aí como é que é o negócio? Então a conta não é o por mês. O por mês você vive. Se o seu projeto de empreendedorismo, se você tem um projeto um pouco mais ousado, você vai ter que aumentar o tamanho, tipo assim, diminuir o tamanho das despesas e aumentar o tamanho dos investimentos, tá? Quanto? Não, isso aí cada um, isso é pessoal. Isso é pessoal. A gente não dá receita para isso aí, tá? O que a gente faz é o seguinte: a gente pode até analisar, olha, se você quer tal coisa, então mais ou menos aí ter uma noção do que pode acontecer nessa caminhada. O certo é o seguinte: quando você faz uma reflexão por ano e você tem um projeto, pelo menos de ano, eu diria o seguinte: vamos imaginar 3 situações. Um projeto, eu vou chamar, coisa do Levi, eu vou chamar de longo prazo 5 anos, assim, não, num cenário que eu vou colocar, tá? Vamos supor, 5 anos, 3 anos, 1 ano. Então, nesse ano, eu espero que vai acontecer alguma coisa. Quanto é que sobrou? Quanto é que vai crescer a bolinha de neve? Porque o empreendedor, ele é movido por fazer essa bola de neve crescer. Empreendedor é aquele que ele não faz conta para gastar no mês seguinte. Porque, na verdade, é tipo assim, existe um projeto de futuro e para chegar naquele projeto de futuro, é necessário a poupança. Quando eu falo poupança, não é aquela poupança de banco, aliás, aquela não vai para frente, tá? Quem empreende não utiliza ela. Por quê? Porque eles acham outras formas de fazer o dinheiro crescer, menos aquela da poupança, tá? Então, existem várias formas aí que vocês veem aí. Se você olhar ao redor do seu redor, pessoas que estão com a estrutura financeira razoável, você vai perceber algumas coisas. Primeiro, que começaram pequeno. 85% da riqueza do mundo hoje, ela não foi transferida por herança, ela nasceu, tá? Ela nasceu. Então essas pessoas começaram, elas fizeram essa bolinha de neve crescer, tá? E provavelmente elas não faziam conta de mês. Tá certo que no mês ela de alguma forma ela faz um pequeno monitoramento, mas aquela conta que interessa, aquela conta que faz a diferença é o seguinte: como é que foi a minha safra de ano? Não interessa o negócio que você tem, tá? Se você tem um comércio, então a sua safra vai ser o quê? 12 meses daquele comércio, sobrou quanto para mim? E na hora que a conta fecha, o que é que você faz? Valeu a pena? Era isso que eu queria? Se eu estou imaginando um projeto da minha vida de 35 anos, nessa caminhada eu tô num ritmo bom, como é que eu estou, tá? Pensando no negócio, tá? Então é isso aí. Se você pensa já nas contas de mês, passa a fazer 2 contas agora, tá? Eu diria até 3 elementos que você vai fazer. Você vai passar a continuar fazendo as contas de mês, vai passar a fazer as contas de ano e vai, na hora que chegar no final do ano, você vai pegar e fazer 2 coisas. Você vai analisar o quanto que a bola de neve aumentou e qual que é o tamanho da bola de neve, ou seja, o que vale o total. É como se dissesse o seguinte: se eu te perguntar assim, quanto é que vale as coisas que você já fez? Se você ainda não sabe, é bom saber, tá? Porque isso é um sinal que você está controlando o seu suor, tá? E esse controle vai fazer esse suor acumulado render mais e render duro para devolver para você o mérito de você ter conseguido aquilo ali. Porque tipo assim, a lógica de pegar e ter alguma coisa acumulada e essa coisa não te pagar para ter ela não faz sentido, tá? Só existe um sentido de você ter, não interessa o tamanho do patrimônio que você construa, é que ele te faça tipo assim, ele te devolva, né? Você recebe um benefício por ter construído ele, e ele, reconhecendo isso, passa a te remunerar por isso. Dica do dia, e acompanhe para mais dica.